Bom dia, minha igreja amada. Estamos mais uma vez aqui, juntamente com a minha família aqui, que desejo dizer para vocês que estamos sentindo muita saudade de vocês, nesse período aí que nós estamos enfrentando esse vírus corona, Nós estamos realmente ansiosos para que tudo isso termine e a gente possa voltar novamente, a ter a nossa comunhão, a estarmos juntos novamente na nossa tão amada igreja. Você que está nos visitando, você que está vindo pela primeira vez, eu queria dizer para vocês darem o seu like aí, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. A gente quer muito que esse estudo chegue à casa de todos vocês, Nesse trimestre nós estaremos fazendo o estudo sobre a vida de Paulo. Com certeza será um estudo que poderá mudar a vida de muitas pessoas. E quero nesse instante pedir a você que você esteja orando comigo. Nós vamos estar dando início ao nosso estudo, E vamos pedir a Deus que Ele nos dê total entendimento sobre tudo que viemos estudar. Maravilhoso Deus e Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te pedimos, Pai amado, que Teu Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, nos dando discernimento, Senhor, em tudo aquilo que viermos a fazer. Que o Senhor possa nos capacitar, nos orientar, nos instruir, para que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações e a gente possa, Senhor Deus, cada vez mais aprender de Ti. E de Ti, Senhor Deus, falar para todas as pessoas que ainda não Te conhecem. Edifica as nossas vidas e tenha misericórdia de todos nós. Te louvamos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, estaremos dando nesse trimestre o estudo sobre a vida de Paulo. E a lição que nós estaremos dando início foi escrita pelo pastor Isaltino. Vamos lá. Puxa. Pastor Isaltino Gomes Coelho, grande conhecido, infelizmente, já faleceu, mas o seu estudo ficou para as nossas vidas e com certeza ele será de grande influência nos nossos corações. Quem tiver a oportunidade de acompanhar todo esse estudo ao longo desse trimestre, com certeza será abençoado com a palavra que será colocada nos nossos corações. A nossa primeira lição, ela vem falar sobre a conversão que mudou a história. A conversão de Paulo, que antes era Saulo. O autor, o falecido pastor Isaltino, ele nos propõe a leitura no livro de Atos. Ele fala para a gente ler todo o capítulo 9, mas eu vou ler somente do versículo 1 até o versículo 18, para a gente ter compreensão do texto. Então eu convido a vocês que, quem tiver a oportunidade, abre aí na sua casa aí, Atos 9, de 1 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algumas delas, aquelas seitas, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar com os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiando pela mão o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. E havia em Damasco um homem certo, discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias! E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvir acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos, como umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Vamos estar fazendo agora a análise do nosso estudo, nessa introdução. O autor ele deixa bem claro aqui, né, o seu pensamento com relação ao processo de transformação, de mudança de Paulo. E nós vamos estar lendo aqui, né, para a gente acompanhar e fazer a nossa inspiração sobre esse estudo. Atos 9.1, de 1 a 6, narra um dos momentos mais marcantes da história. O cristianismo e o mundo serão mudados. Uma obscura seita judaica, o caminho, dará uma guinada em seu rumo. O vinho novo sairá do odre velho, e o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. O até então desconhecido fariseu se tornará, depois de Jesus, o maior vulto do cristianismo e da humanidade. O fato deve ter sucedido 3 anos após a morte de Jesus. Homens e mulheres do caminho vinham pregando o Cristo crucificado, o que despertou a ira de Saulo. O capítulo 9 mostra seu estado emocional, respirando ainda ameaças. Um homem contra Cristo que termina com ele pregando. Um homem dominado por Cristo. O caminho não morrerá, a perseguição não o abaterá. Um perseguidor teve um encontro com Jesus e levará seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. E isto de tal maneira que nós, estudando sua vida e lições, somos devedores ao seu ministério, com mente e coração abertos. Caminhemos pela vida e ensinos de Saulo de Tarso, depois Paulo, o cristão por excelência. Então nós vemos aqui realmente o autor, ele foi muito brilhante, ele dá uma narrativa quase que poética, né, desse primeiro pensamento do como Paulo se comporta, né, em razão daquilo que ele chamava de seita, né, ou seja, a invocação do nome de Cristo, né, ou propriamente dito o cristianismo. Ele trazia isso como seita. Mas como vimos, né, aquele que se enchia de ira acabou se tornando um dos maiores relatos de amor junto ao Evangelho. Vamos para o ponto 1. A infância de um menino judeu. Pouco se sabe sobre esta fase de Paulo. Ele silencia sobre ela. Há apenas lendas que não nos interessam sobre este período. Sua vida como menino e adolescente judeu deve ter sucedido assim. Com 5 anos de idade foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Com 6 foi enviado a uma escola rabínica. Aos 10 foi instruído na lei oral. Aos 12 teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou sua carreira de judeu ortodoxo. Entre os 13 e 16 anos deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei dos nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como o sois todos vós no dia de hoje. Lá estudou com Gamaliel, o mesmo de Atos, de 22, 33 a 40, que alguns dizem ter sido um cristão oculto. Paulo tinha uma irmã morando na cidade. Hospedagem para ele não deve ter sido problema. Eu paro para analisar nesse primeiro tópico aqui e fico vendo realmente como poderia dizer, uma ênfase do que acontece ainda nos dias de hoje, principalmente com os homens, né, judeus. Com certa idade eles vão para a sinagoga, eles aprendem a falar
as línguas, né? Eles fazem aqueles rituais lá que o judaísmo até hoje ainda perpetua. E Paulo, o autor aqui, ele dá com Paulo fazendo esse tipo de coisa, e seria natural a gente pensar que realmente essas coisas pudessem acontecer. Mas o que nos traz aqui um pouco de reflexão, né, nesse texto é quando ele diz que estudou com Gamaliel. Gamaliel na Bíblia, você que gosta de EBD, né, você sabe que Gamaliel era um baita de um professor. Talvez até hoje em Israel não tenha tido assim alguém com tamanho conhecimento da palavra, né? E Paulo teve a honra de ser, vamos dizer assim, orientado, de ser discipulado por esse professor. Agora, o que diz alguns autores, diz que Gamaliel talvez estivesse sendo, por exemplo, visto como um cristão, mas obscuro, ou seja, ele não mostrava realmente o Cristo na sua vida. E hoje nós temos muitas coisas que a gente pode falar sobre crianças, o ensinamento e tudo aquilo que a gente pode fazer. Em Provérbios 22:6 diz assim: ensina o caminho à criança em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O que a gente pode tirar isso vamos dizer assim, em consonância com esse tópico? Paulo foi instruído de todas as formas, teve pleno conhecimento da palavra. Mas o seu professor, ou seja, aquele que deveria ser exemplo, estava com o próprio Jesus em oculto. Ainda que o temesse, ainda que o adorasse, mas tinha medo de dizer que cria naquele homem. E a gente fica vendo o seguinte: o que nós temos hoje ensinado para os nossos filhos, o que a gente pode, por exemplo, tirar de lição para isso. Você que é pai, você que pensa em ser pai, mãe, o que a gente pensa, por exemplo, com o estudo dos nossos filhos? A quem nós iremos colocar ele nas mãos para que o ensino seja colocado na sua vida? E nós, temos aprendido o suficiente para colocarmos o ensinamento na vida deles? Ou será que de repente as coisas como Paulo acontecia já está de bom tamanho? Ele aprendeu, está tudo certo, mas a pessoa que ensina para ele não tem o Senhor. Então devemos ter muito cuidado com relação a isso. Porque Paulo cresceu estudando, e todos nós queremos que isso aconteça com nossos filhos, principalmente o estudo da palavra. Mas quem ensina? Como ele está aprendendo? Isso pode fazer uma mudança muito grande na nossa e na vida de pessoas que estão à nossa volta. Por isso tenhamos cuidado. Não somente de ensinamento poderá viver o homem, mas o professor, o seu mestre, tem que ser uma pessoa que tenha Cristo na sua vida. Ele precisa mostrar que ama esse Deus maravilhosamente, para que o exemplo seja dado e o conhecimento não fique apenas, vamos dizer assim, seja voltado para que o intelecto da pessoa seja resplandecido. Não, uma vida cheio e compenetrado com a vida do Senhor. Então, que possamos ter isso guardado nos nossos corações, né? O ensinamento é muito bom, mas saber com quem a gente caminha, quem nos ensina, é bem melhor. Vamos para o ponto 2. Quem era Paulo? Na primeira década de nossa era, havia 2 meninos, em cidades diferentes, Nazaré e Tarso, sem que um soubesse do outro. O primeiro mudou e marcou o mundo para sempre. O segundo tornou o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois, o judaísmo, e pôs a vida em função dele, a ponto de dizer: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Graças ao segundo sabemos muito do primeiro, Jesus de Nazaré, mas sobre ele, quem sabemos? Quem foi ele? Ele nos responde: pelo nascimento, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Não era um qualquer, orgulhava-se de sua descendência religiosa e de sua cidade natal. Pela cidadania, vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele: sou.
tornou o comandante, e por grande soma de dinheiro adquiri este direito de cidadão, Paulo disse, mas eu sou de nascimento. Era cidadão romano, com todos os direitos, pela sua cultura, sendo os outros, fazendo ele deste modo a sua defesa. Disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Seus juízes atestaram sua vasta cultura. Pela religião, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Membro da seita mais ortodoxa do judaísmo, ele foi irrepreensível. Espiritualmente, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Extraordinariamente culto, de grande capacidade de trabalho espiritualmente zeloso, judeu radical. Sua conversão redirecionou todo o seu cabedal de serviço de Jesus. No dizer de Stott, Paulo era um homem intoxicado de Cristo. O mundo deve muito a esse homem, que Roden dominou o maior bandeirante do Evangelho. Sua paixão por Jesus é um desafio à nossa fé. Eu tive fazendo algumas pesquisas aqui com relação a Paulo, e são poucas as que se falam dele, né? Mas a gente pode tirar algumas coisas aqui. Paulo nasceu no ano 5 depois de Cristo e teve a sua morte acarretada em 67 depois de Cristo. Ou seja, ele viveu até os 62 anos. A sua morte foi trágica, ele foi decapitado a mando do imperador Nero, em Roma. Foi sepultado no local que hoje é conhecido como Basílica de São Paulo, fora dos muros de Roma, lá na Itália. E como nós vimos, Paulo é de Tarso, uma cidade da Turquia, na região histórica da Cilícia. Então, esse é Paulo. Um homem que teve, vamos dizer, dentro do seu eixo humano, né, uma vida praticamente bem elaborada. Paulo era muito bem resolvido com relação ao que podíamos dizer na época como um homem, vamos dizer, que teve toda a sua ambição concretizada. Ou seja, ele tinha conhecimento, ele não era uma pessoa, ele tinha bens, né? Ele era um cara extremamente culto. Aonde Paulo chegava era notório, né, as pessoas conhecerem esse homem. Sabiam perfeitamente quem ele era. E ele vamos dizer assim, se gabava com tudo isso, né? Você vai ver, por exemplo, os discursos de Paulo, né, desde a sua conversão até os dias, por exemplo, quando ele vai se encontrar lá no livro de Atos, ali, né, várias narrativas dele, a gente vai ver como Paulo tinha precisão sobre isso. Mas o conhecimento de Paulo, ele era limitado. Por quê? Porque o Deus que ele servia, né, o Deus que ele imaginava, tinha limite. Porque ele pensava em que poderia acabar com, vamos dizer, com o andamento do que aqueles homens, aquelas pessoas, ou como ele mesmo disse, aquela seita, aqueles homens desempenhavam um papel, vamos dizer, quase que fora do comum. Mas Paulo, com todo o seu ensinamento, com toda a sua pompa, né? Paulo, infelizmente, se mostrou uma pessoa rude, se mostrou uma pessoa que não obteve, por exemplo, sucesso perante o seu povo com relação a tudo aquilo que o próprio ensino que o povo teve, deu na sua vida. Ou seja, foi limitado dentro das suas ações. Para que tanto conhecimento, para que tanta pompa, se aquilo tudo era guardado para ele? Paulo não deixava frutos.
Paulo, na verdade, usou o conhecimento para tentar destroçar os seus irmãos. E hoje, o que nós aprendemos no nosso dia a dia? Será que o conhecimento que nós temos tem que ficar limitado dentro do nosso coração, da nossa mente? Será que pessoas que estão aí fora não precisam de ter esse conhecimento que você adquiriu? Precisamos criar dentro de nós o hábito de colocar para fora, ou seja, de compartilhar, de repartir o ensinamento que vem do Senhor. Se temos uma habilidade para aprender alguma coisa, criamos, e isso vem da palavra. Nada vem de nós. Tudo é o Senhor que nos dá, é um dom gratuito de Deus. Se você não tem dons, peça ao Senhor, está escrito. E Paulo tinha tudo isso, mas infelizmente resumia isso a fazer o quê? Como ele mesmo disse, na lei eu era zeloso. Mas que zelo é esse? E hoje nós ficamos vendo, por exemplo, algumas igrejas que têm, por exemplo, alguns tipos de tratamentos, né? De rituais que se fazem que, na verdade, não trazem as pessoas para dentro da casa. Na verdade, expulsam as pessoas pela maneira grosseira, pela maneira rígida, pela maneira, às vezes muito pesada. Ou seja, fazendo com que aquilo que os fariseus faziam, de colocar peso sobre a lei, né? Sobre o Deus, né, que eles serviam, para cima das pessoas. E quando, na verdade, muitas das vezes, eles não cumpriam nem um terço daquilo que eles pregavam. Paulo era mais ou menos assim. Tanto conhecimento, mas, infelizmente, poucas ações. Paulo, até então, não tinha frutos nenhum que poderiam ser relatados. A própria Bíblia não relata, apenas fala, né, de um homem que salivava ódio. Não podia ver uma pessoa clamando no nome de Jesus Cristo que Paulo queria aprender, e se pudesse, ele matava. Então, tamanho conhecimento de nada justificou até então a sua vida. Que a gente possa aprender também com isso. Que o nosso conhecimento não fique inerte, não fique guardado dentro das quatro linhas. Que a gente possa pegar, fazer com que esse conhecimento saia de nossa igreja, saia das nossas casas, do nosso trabalho, aonde nós estivermos, com sabedoria, cheio do Espírito Santo, que a gente possa levar essa palavra gratificante, glorificando o nome do Senhor e ajudando as pessoas que infelizmente estão nesse mundo onde jaz o maligno. Paulo podia ter feito tantas coisas, mas infelizmente buscou, como ele mesmo disse, ser zeloso com a lei e tentando acabar com as pessoas, através das pedradas, né? Através das chibatadas, prendendo as pessoas, tirando a sua liberdade, porque conhecia o Cristo e isso trazia grande tristeza no seu coração. Que a gente pegue e se aproprie da palavra, e a gente leve essa palavra a todas as pessoas. Não fique guardado com o conhecimento que você tem, ainda que você ache que é pouco, porque esse pouco na mão do Senhor, com certeza, será grande na vida de outras pessoas. Vamos lá para o ponto 3. A transformação. E aqui é o grande barato do negócio. Uma palavra de Paulo merece nossa atenção por sintetizar sua vida. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Há dois limites nela, perseguidor da igreja de Deus e apóstolo. A mudança se deu no caminho de Damasco. Há 3 narrativas de sua conversão. Em Atos 9, narrada por Lucas, e em Atos 22, contada por ele em discurso ao povo de Jerusalém após sua prisão, e em Atos 26, em Cesareia, contada por ele diante de Agripa e de Festo. Essa experiência o marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar a pessoa. Muitos tentaram desacreditar essa experiência, dando-a como produto de cansaço físico e emocional, ampliado por uma caminhada ao sol do meio-dia. Outros tentaram atribuir uma doença mental. Sua conversão teria sido apenas uma alucinação. O evento foi sobrenatural e não uma ilusão. Foi uma luz mais forte que o sol do deserto ao meio-dia. Os homens ouviam a voz, mesmo não a entendendo. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. Uma voz o alcança. Saulo, Saulo, por que me persegues? A repetição do nome próprio era uma forma carinhosa de tratamento.
Ele odiava sem conhecer o dono daquela voz. O dono daquela voz o amava. Atônito, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que impacto, que choque! Ele não perseguia seguidores de uma superstição, mas alguém vivo que agora o alcançara e derrubara. Jesus era real, estava vivo, e Paulo o perseguia, caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou, não com ódio, com aquele que ele caçava, mas com ternura. A graça de Jesus o alcançou, por isso mais tarde ele escreverá como ninguém sobre a graça de Deus. Ele experimentou em Jesus. Quem tem um encontro real com Jesus, prova da graça. Esse terceiro tópico aqui, ele, na verdade, ele por si só já fecharia toda a lição. Porque o mais bonito de Paulo não é o antes, não é o período do seu nascimento, do seu crescimento, ou do seu estudo, ou da maneira como ele se portava como um zeloso da lei. Mas agora, irmãos, a passagem, naquele caminho ali, o cara está indo para... Na verdade, ele estava disposto a qualquer tipo de coisa, né? Ou a pessoa se entregava, ou então eles matavam. Naquele caminho ali, entendendo? Por mais que tenha sol, por mais que não acontecesse qualquer tipo de coisa, mas o Senhor veio de encontro àquele homem. O Senhor falou: basta. Eu preciso de Paulo, não agora como essa pessoa que simplesmente conhece a palavra, mas eu preciso de um Paulo agora que, na verdade, venha falar de mim. Eu preciso que ele elabore, né, dentro de si, agora, através da sua conduta, através do seu conhecimento, o desbravamento da minha palavra. E ele tem agora um encontro marcante com o Senhor. E o grande barato disso tudo que eu vejo ali é justamente aquele momento que ele, quando ele cai por terra, né, ele já cai falando: Senhor. E Jesus responde para ele: sou eu, Paulo. Jesus é quem você persegue. Porque Paulo, na verdade, quando ele faz essa perseguição aos judeus cristãos, o próprio Jesus vai dizer: você está perseguindo a mim, cara. Eles estão falando de mim. A minha palavra, entendeu, está sendo ecoada por Israel. E você está fazendo algo justamente ao contrário. Você foi instruído na lei, você aprendeu da minha palavra, mas você não executa ela. Na verdade, você quer executar as pessoas que estão tentando me conhecer. E Paulo, né, passa aquele período de 3 dias, o discípulo Ananias, né, ele vai lá, o Paulo é levado para esse local, rua direita, Ananias vai lá, ainda temeroso, ele mesmo chega e diz: Senhor, esse cara aí ele tem pacto lá com os romanos, ele tem pacto lá com os caras que querem acabar com a gente. Mas o Senhor responde para Gamaliel: Ananias, não fique preocupado não, porque esse cara aí, ele vai ser vaso, e vaso escolhido por mim, e ele vai aprender que para pregar a palavra de Deus, que ele tem conhecimento, ele vai padecer muito, mas ele não vai arredar pé em pregar a minha palavra. E Ananias é convencido. O próprio Deus fala com Ananias ali. E Ananias vai lá, cumpre aquele processo, aquele ritual, né? E põe as mãos sobre Paulo, né? E Paulo estava com escamas nos seus olhos, e quando Ananias põe as mãos sobre ele, o batiza ali naquele local, ele é batizado com o Espírito Santo, como o próprio Ananias diz, que ele seria cheio do Espírito Santo, as suas escamas caem, e agora ele começa a ver uma nova perspectiva da vida e do mundo. Aquele homem que perseguia os cristãos, agora ele vai ser um perseguido por ser cristão. E como o próprio texto diz, né, graça. O que é graça? É favor imerecido. É algo que não tínhamos direito e continuamos não tendo, mas por amor e misericórdia do Senhor, Ele derrama sobre cada um de nós. Eu chego a dizer o seguinte, que a graça, ela não absolve o pecado. Na verdade, a graça, ela não condena o pecador.
Entende como é que o negócio funciona? Muita gente hoje acha que a graça, ela encobre o pecado. Não, ela não encobre. Na verdade, ela não condena quem pecou. Mediante o quê? O arrependimento e a confissão. Paulo, quando cai ali, ele grita, Senhor. Paulo praticamente dá a sua vida a Deus a partir daquele instante, quando ele já chama de Senhor, ou seja, ele se coloca na posição de servo. E uma coisa também que a gente aprende é de que nenhuma pessoa, ninguém, ao conhecer esse Deus maravilhoso, não dobra os seus joelhos. E Paulo, o arrogante, né, o todo-poderoso, nesse instante, Paulo agora cai por terra. E a gente fica vendo agora o que Paulo vai fazer. Paulo vai mudar toda a sintonia, ele vai mudar a rotina da sua vida. Antes, os locais que ele frequentava, agora ele estava proibido, foi ameaçado de morte. As pessoas, e ele passa por uma situação meio turbulenta, porque as pessoas que ele perseguiu ficaram com medo dele, os próprios discípulos que eram cheios do Espírito Santo ficaram temerosos. Natural, o ser humano passa por isso. Quantos de nós, por exemplo, temos hoje pessoas próximo de nós que infelizmente tinham uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor, né? Pessoas que a gente achava o seguinte no nosso pensamento, não, esse cara não tem jeito. Não, esse cara aí, só Jesus na causa, como a gente fala. Mas Paulo era mais ou menos isso, irmãos. Os discípulos que eram cheios do Espírito Santo ficaram temerosos. Diz a palavra que eles ficaram um bom tempo ainda com medo. Precisou, por exemplo, ter aquele encontro bonito de Barnabé, e Barnabé relata para eles, fala, olha, ele teve em tal local assim, ele pregou a palavra, ele falou de Jesus, pessoas se converteram, as pessoas, por exemplo, que eram amigas dele, estão querendo agora matar ele, bater nele. E aos poucos, Paulo vai se, vamos dizer assim, se agregando, né? Ou seja, a comunhão do Senhor, o Espírito Santo vai entrelaçando a sua vida e Paulo começa a conquistar o coração das pessoas. É isso o processo da transformação, a graça do Senhor. Como é bonito nós vermos pessoas que aos nossos olhos não teriam condições de estar na casa de Deus, porque a gente imagina logo que para ser crente você tem que ser uma pessoa muito bacaninha, tem que ser filho de cristão. E não é bem isso, não. O Senhor mesmo disse que ele viria para aqueles todos que estavam doentes. Ele não disse que ele veio para quem estava bom. Quem estava bom, infelizmente, está aí fora ainda aí, porque se acha muito bom. E nós, que estamos na casa de Deus, ainda que regenerados, nós continuamos doentes, precisamos do médico. Precisamos do Senhor para nos orientar, precisamos do Espírito Santo para nos motivar o sentimento de vida. Paulo agora é um novo homem, um homem renascido, com graça, com beleza, né? E agora sim, ele aproveita o conhecimento da palavra, porque Paulo antes conhecia a palavra do Deus, agora Paulo conhece o Deus da palavra. Quantos de nós temos a oportunidade de vermos essas coisas acontecendo e a gente às vezes ignora? Aí vem aquele chamado no fundo do nosso coração. Quantas vezes alguma pessoa chegou próxima de você e você, por conhecer essa pessoa, você não demonstrou total carinho e respeito por ele? Você poderia ter levado a palavra de Deus, você poderia ter pregado o Evangelho, mas pela sua dedução você disse assim, não, esse cara eu acho que ele não merece, eu acho que ele não tem a oportunidade, eu acho que ele não faz jus. Tudo que ele faz de errado na vida, ele jamais vai alcançar a graça de Deus. Ananias pensou da mesma forma. Deus dando uma ordem para ele, e ele não questionou. E Deus fala para ele, cara, esse cara vai ser vaso na minha mão. Creia nisso, Ananias, você ainda vai ver as maravilhas que Paulo irá fazer no meio de vocês. Então que a gente tenha essa motivação. Porque todos nós podemos não ter tido a experiência que Paulo teve. Talvez a gente não caiu do cavalo. Talvez a gente não tomou uma rasteira. Mas, olha para o nosso passado. Vê como que o Senhor foi bom e misericordioso com todos nós.
Se estamos vivos, é pelas misericórdias do Senhor. Se estamos na casa de Deus, é porque a graça nos alcançou. Não merecemos, não temos nenhuma, qualquer coisa bela para que a graça estivesse sobre nós. Mas como a própria palavra diz, é de graça que você recebe. Então, irmãos, receba de graça, a graça que vem do Senhor. E leve essa graça, principalmente no coração daquelas pessoas que a gente nunca imaginaria de que poderiam estar na casa do Senhor. Deus é maravilhoso para mudar vidas. Ele mudou Paulo, irmãos. Vai mudar a cada um daqueles que você levar também. Vamos lá para o ponto 4. Disposição para o serviço. É outra coisa também muito bacana. A conversão de Paulo não foi superficial. Foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou nem aderiu a um grupo. Ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, quis servi-lo. Então perguntei: Senhor, que farei? E o Senhor lhe disse: levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. Como Paulo mais tarde diria: pois o amor de Cristo nos constrange. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida. Quem conheceu o seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles. Mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Uma coisa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é servir. Jesus nos deu o exemplo, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo serviu seu exemplo. Essa parte aqui, na verdade, a gente poderia traduzir como se fosse a parte prática da conversão, da transformação, ou seja, da graça sobre nossas vidas. A gente nota, por exemplo, que Paulo, apesar do conhecimento, ele não ficou, por exemplo, dentro de uma sinagoga, ele não ficou, por exemplo, recluso em determinado local para ensinar a palavra, não. Você que é frequentador de EBD, você que gosta de estudar a palavra, você vai ver o quanto Paulo padeceu, o quanto Paulo, por exemplo, saiu. Depois de Jesus, não teve ninguém no mundo que pregasse a palavra do Senhor com tanta desenvoltura. Paulo é chamado de profeta dos gentios, ou seja, ele foi levar a palavra não daqueles que eram da casa, mas os que eram de fora, e bem para fora. Paulo foi na Europa, na Ásia, né, na própria África. Ele pregou o evangelho de uma forma grandiosa. A sua vida era cheia e compenetrada do Espírito Santo. Ele tivesse que pegar e ir para determinado local, ele ia. Se tivesse que pegar e botar a mão na arada, ele botava. E nós, como temos feito hoje? Essa graça que nos alcançou, né? Todos nós, como cristãos, dizemos, fomos transformados. O Senhor me mudou. E é verdade, nós precisamos ter isso na nossa vida. A mudança. Mas o que a mudança tem provocado? Como que a gente tem vivido? Você que é da IBVE, ou você que está nos visitando, se você tem alguma igreja, como é que a nossa vida se resume dentro da casa do Senhor? O meu pastor Nami, ele costuma dizer, trabalho tem para todo mundo, microfone não tem não. Isso aí às vezes dói no coração de muitas pessoas. A gente até entende. É muito mais fácil estar do lado de cá do que estar do lado de lá. Quando a gente fala sobre mudança, sobre serviço, sobre profundidade da palavra, às vezes muitas pessoas elas colocam na sua vida de que eu tenho que estar à frente de alguma coisa, eu tenho que ser líder de alguma coisa. Não, eu tenho que estar no local onde eu apareça. Né? Como nosso pastor também diz, né?
são as pessoas que gostam muito de tirar fotos. São pessoas que gostam de estar sempre voltados para a palavra do Senhor. Para vamos dizer, para as obras que são feitas onde se aparece. Mas aquelas pessoas que estão por detrás, né, dos bastidores, né, são aquelas pessoas que estão ali, muitas das vezes com o seu joelho no chão. Como é que a gente pega, por exemplo, e vive um tempo desse? Como é que a gente pega, por exemplo, e coloca a nossa maneira de viver e de servir simplesmente quando eu apareço em determinado local? Paulo não estava preocupado com isso. Paulo poderia ter usado todos os requisitos que ele tinha para ocupar o local de destaque. Não. Ele se colocou à disposição, e você vai ver que depois dali, quando ele tem aquele encontro com Jesus no caminho, ele já pergunta o que eu preciso fazer. E às vezes nós ficamos vendo hoje quanto o Senhor tem, na verdade, nos ordenado, quantas coisas a tua igreja está precisando fazer, e muitas das vezes você não coloca em prática todos os ensinamentos e aquilo que o Senhor colocou no seu coração. A nossa vida, ela é recheada de coisas, né, que vão mudar a maneira da gente viver, ou a gente muda a maneira de outros viverem. Eu sei que a gente precisa muito, né, viver a nossa vida. Mas o Senhor sempre diz o seguinte: usa aquilo que você aprendeu para ensinar para os outros. Se a gente não tiver essa alegria, essa motivação, através da transformação que houve de Jesus, para a gente colocar o Evangelho, a expansão do reino, em primeiro plano, diz a palavra, busca o primeiro reino de Deus, depois as outras coisas vão ser, todas elas acrescentadas. Isso é promessa do Senhor. Mas às vezes a gente não coloca isso na nossa vivência. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, use a sua vida para servir. Com aquilo que o Senhor colocou no seu coração, seja com a palavra, seja com a oração, seja com o louvor, seja com o serviço, com a diaconia, ou seja lá o que for. Use-a dentro da sua igreja, na localidade que você vive. Deus conta com pessoas para engrandecer e abrilhantar o seu reino. O brilho vem dele, mas as honras geralmente somos nós que levamos. Por isso, vamos usar aquilo que temos de bom para fazer com que a vida de outras pessoas sejam melhores dia após dia. Nós estamos num momento muito difícil, onde a incerteza global, através dessa epidemia, nós já escutamos notícias de pessoas que infelizmente mataram e estão se matando. Por quê? Porque não tem ninguém para levar uma palavra. O desespero, o pânico, isso acarreta na vida de todas as pessoas. Eu sei que é difícil você sair, você pode estar pegando uma pessoa que esteja contagiada, e é complicado realmente, porque o vírus não tem forma visível. Você pode passar por uma pessoa, essa pessoa está contagiada e você não sabe. Mas que a gente possa levar através da oração. E se você conhecer, ainda que seja para dizer assim, de longe, né? Como não foi nos ensinado. Pai do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Estou orando por você. Quantas pessoas estão, nosso conhecimento, que estão doentes, que nós estamos clamando ao Senhor, Senhor, cura. Se o Senhor vai curar, eu não sei, isso é problema do Senhor. Mas o meu papel é de pedir ao Senhor, Senhor, cura. Porque essa é a nossa vontade. Paulo encheu o coração das pessoas de Cristo. Ele modificou cidades, igrejas foram fundadas, pessoas foram mudadas, vidas que estavam próximas de morrer retornaram a viver novamente. Paulo transformou praticamente o mundo com a palavra que veio do Senhor Jesus. Paulo aprendeu: a minha transformação não pode se esmerar e parar dentro de uma igreja ou dentro da minha casa. O mundo conta com todos nós. Que a conversão de Paulo nos encha o nosso coração, que nos dê, na verdade, a oportunidade que o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo que encheu o coração de Paulo, possa encher também os nossos. E a gente, não vou falar que a gente vai fazer coisas grandes como Paulo fez, não. É utopia a gente fazer isso.
mas que a gente pelo menos consiga fazer que com a nossa Roma, né, Efésios, ali, Filipos, essas cidades, né, estejam bem perto de nós. A gente não precisa abrir igreja não, mas que a gente consiga pelo menos converter o coração de uma, para que frequente a igreja próxima da sua casa. A gente vai encerrar, mas eu quero pedir ao seu coração, pedir a você, irmãos, não desista da palavra do Senhor. Não se enclausure num banco de igreja. Por mais que você ache que você não é útil, creia, o Senhor conta com todos nós. Cada um dentro do seu quadrado, cada um fazendo a sua parte. Nós somos um todo. A engrenagem, ela se move. Que a gente possa fazer aquilo que o Senhor nos atribuir. Mas uma coisa faça, como Paulo fez. O que eu preciso fazer para honrar o seu nome? Fica aqui o meu, não vou dizer desafio, mas lançado, um pedido a você. Meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Que o Senhor derrame a sua infinita graça, a sua maravilhosa graça sobre todos nós. E que nós possamos viver dias melhores na presença dEle. Porque se estamos vivos, é porque o Senhor nos ama. Ele tem misericórdia e a sua graça nos alcançou. Vamos orar? Oh Deus maravilhoso, nós queremos te render graças, Senhor Deus, e te agradecer e louvar o teu nome, Senhor, por esse estudo. E nesse trimestre, Senhor Deus, a cada professor, o Senhor possa iluminar, abençoar, Senhor Deus, e encorajar-nos, Senhor, a fazermos aquilo que a tua palavra diz. Que a nossa conversão, Senhor Deus, não se limite, Senhor Deus, apenas em estarmos na sua casa, mas de fazer, Senhor Deus, a expansão do teu reino através da tua palavra nas nossas vidas. Que possamos viver, Senhor Deus, uma vida vitoriosa, mas uma vida cheia da tua presença, cheia do teu Espírito Santo. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer por tudo, com o perdão dos nossos pecados, te pedindo, Senhor Deus, abençoe o meu povo, abençoe, Senhor Deus, a todas as pessoas que estão ouvindo esse canal. Te glorificamos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Agora você vai, daqui a pouco, não saia do canal, né? Você vai assistir o culto propriamente dito, né? O nosso pastor Nami estará levando a palavra. Demais, agradeço a todos, um abraço e mais uma vez digo para você, né? Dá um like pra gente aí, né? Faça a inscrição se você ainda não fez e ative o sininho. Irmãos, que o Senhor nos abençoe. Amém.